Bem, já fizemos a nossa aula número 1, vamos para a nossa aula número 2, em que nós vamos falar sobre pressupostos e subentendidos. Bem, essa matéria se encaixa naquilo que a gente chama de informações implícitas. O que são as informações implícitas? São aquelas que não estão ali grafadas no papel, mas pelo contexto nós conseguimos presumir, nós conseguimos subentender, nós conseguimos inferir. Por isso que tem que prestar atenção no comando da questão, porque ela fala assim, pressupõe-se que, subentende-se que, infere-se que. Então hoje nós vamos fazer essa distinção entre pressupostos e subentendidos. Primeira ideia é a ideia de pressuposto, porque é a ideia mais básica. É aquela ideia que eu ainda consigo grifar no texto e dizer assim, por conta da interpretação desse verbo, eu cheguei a essa ideia. Exemplo, a Suzana continua linda. Tanto, né, pessoal, que qual que é meu nome mesmo? Sulinda Luz. Teve gente que gostou da brincadeira aí, né? Sulinda Luz. Bem, a Sulinda Luz continua linda. O que significa continua? Como assim continua? O que você quer dizer com continua? Aquilo que o próprio verbo sugere. Ela já era, permanece assim até hoje. Se eu falar para você, nossa, você está linda. Está significa que você não é. É significaria sempre foi e continua. Quando eu digo você está linda, uau, você está linda. Você pode aceitar o elogio e falar, como assim está? Quer dizer que eu não sou? Né? Então, cada verbo, cada adjetivo, cada substantivo, cada termo conserva uma dada interpretação. Porque nós usamos essas palavras numa certa dinâmica. Vamos pegar a frase que está aí colocada na nossa apostila. Se eu digo, eu ainda não cheguei, é diferente de eu falar assim, eu não cheguei. Qual a diferença entre ter o ainda e não ter o ainda? Olha, se eu falo eu não cheguei, é uma informação de fato. Agora, se eu falar eu ainda não cheguei, o que significa? Significa que eu estou atrasada. Significa que era já para eu estar num lugar, mas eu não estou ainda. Essa dinâmica em torno da palavra ainda, ela traz uma ideia implícita. Nota, não está escrito ali eu estou atrasada ou você está atrasada. Não está escrito isso, mas pela palavra, pelo advérbio ainda, eu consigo pressupor esse atraso. Entenderam? Quando eu digo assim, olha, Suzana foi a última a chegar à festa, o que está pressuposto? Está pressuposto que todos os demais convidados já haviam chegado. Olha só, está escrito isso? Não, está escrito que Suzana foi a última a chegar à festa. Não está escrito que os outros já haviam chegado, mas pela palavra última, eu pressuponho que os outros já haviam chegado à festa. Vocês entenderam? Então, a pressuposição estará muito mais ligada à gramaticalidade do texto, porque eu consigo ir ali e grifar uma determinada palavra. Então, eu defini para vocês aí. Pressuposto é a informação que não está explícita no texto, mas que pode ser entendida a partir de um termo ou expressão, que permite que o leitor presuma uma informação. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e agora vamos para o subentendido. Existe uma linha tênue entre aquilo que é pressuposto e aquilo que é subentendido. O subentendido, ele é uma avaliação um pouco mais profunda daquele enunciado. Então, veja, eu coloquei na apostila o mesmo exemplo, eu ainda não cheguei. Quando eu escrevo eu ainda não cheguei, de repente a pessoa vai avaliar o ainda como pressuposto, dizendo que ela está atrasada, eu ainda estou numa leitura mais superficial. Agora, numa leitura mais profunda, eu posso começar a fazer julgamentos. Subentendido é o julgamento do texto. Ou seja, eu começo a pensar assim,
ela deve ser uma desorganizada, porque é alguém que vive se atrasando. Ah, essa pessoa aí deve ter sofrido algum acidente. Nossa, por que ela deixa para sair nesse horário em que o trânsito está tão congestionado? Eu pego as minhas informações que giram em torno do meu cotidiano. Nossa, será que ela é casada e tem 3, 4 filhos, que ela não conseguiu se organizar para chegar no horário correto? Eu começo a fazer conjecturas com base no meu conhecimento de mundo sobre aquilo que está sendo escrito. A gente faz uma presunção daquilo que está mais distante um pouco do texto. Então a gente costuma falar assim mesmo, quando é uma questão de pressupostos, você fica mais apegado ao próprio texto. Quando é uma questão de subentendido, você vai para um nível muito maior, que é o nível da interpretação daquilo que pode estar acontecendo em torno do personagem ou em torno daquela pessoa sobre quem o jornal ou revista está falando, tá bem? Então, no subentendido, eu vou captar, eu vou jogar, eu vou trabalhar com mais informações, sejam elas verdadeiras ou não. Então veja, se a pessoa que está atrasada chega e fala, desculpem pelo meu atraso, mas eu tive que passar por um procedimento e acabei me atrasando. Passar por um procedimento, às vezes a pessoa nem quer falar qual foi esse procedimento, vai justificar o atraso dela de certa maneira. Se ela chegar no local em que ela está atrasada e falar, gente, foi mal aí, tá? Eu ter me atrasado aí, os subentendidos serão outros, porque você vai avaliar o contexto. Por isso, repito, sempre vou falar isso. O contexto nos é dado pela nossa vivência, pela nossa leitura prévia, por aquilo que um professor de história, de geografia, de atualidades tenha levado para a nossa sala de aula e a gente captou ali informações suficientes para julgar o texto e o contexto em que aquela produção foi desenvolvida. Tudo bem? Então, esse daí é um outro nível de pressuposição, de subentendido, ou seja, de informações implícitas. Mas pode piorar. E é aí que nós vamos estudar sobre as inferências. Eu grifei em amarelo uma sentença que nós poderíamos encontrar num livro de história, numa revista, num jornal. A frase é a seguinte: a mobilidade urbana brasileira é falha, pois o Brasil tem um território muito extenso. É bastante populoso, mas investiu em rodovias, o que não é o ideal, visto que o excesso de carros causa congestionamentos, aumenta a poluição sonora do ar, etc, etc, etc. E isso no jornal, certo? Fui para o meu trabalho, tínhamos uma reunião, sentamos para a reunião e tivemos que esperar nossa chefe, certo? E aí alguém usa a frase, ela ainda não chegou? Nossa! Bom, ela ainda não chegou, nossa, vai ficar na nossa cabeça ali de quem está naquela reunião. Ótimo! Minha chefe chega toda esbaforida, joga os materiais dela sobre a mesa e fala, gente, desculpem pelo meu atraso, mas vocês sabem como é o congestionamento dessa cidade. Eu sei, porque eu tenho um conhecimento prévio, dado por frases como essas que eu coloquei para vocês, e que compõe um saber prévio que vai me auxiliar a interpretar as frases. Quando nós vamos para um país que nós não conhecemos, não sabemos as dinâmicas sociais, muitas vezes nós até dominamos aquela linguagem instrumental, aquela que nos permite não passar fome, que nos permite conseguir voltar para o nosso alojamento, para o nosso hotel, para o apartamento que você alugou, sabe-se lá. É aquela linguagem instrumental que não dá para a gente discutir política, porque você ainda não está inserido naquele contexto. Depois de 1 ano, 2 anos que você está morando num país do exterior, você pode até começar a compreender as inferências de um texto. Que serão essas inferências? Ora, qual é a obrigação de um chefe? É chegar a liderar a equipe dando exemplo para início de conversa. Então, quando eu pergunto, a chefe ainda não chegou? Esse ainda estará carregado com tantas informações
E essas tantas informações tão profundas de relação entre quem comanda e quem é comandado, quem comanda e é comandado, que vive no mesmo contexto, vive numa mesma sociedade, em que muitas vezes existe um congestionamento, ou existe um acidente, ou a pessoa fica presa num elevador, ou a pessoa perdeu a hora porque ela colocou o despertador no celular e acabou a bateria do celular. Nós reconhecemos todos os obstáculos que podem fazer com que uma pessoa chegue atrasada. Então, essas inferências, quando coloca no enunciado, infere-se do texto, você tem que se afastar do texto e pensar em todo esse universo ao redor daquele texto. Então, as questões mais simples são as de pressuposição e que estarão mais próximas à literalidade do texto. As de subentendido, em que eu vou analisar a situação contextualmente. Agora, quando se fala em infere-se, pode buscar o contexto extratextual, você pode buscar todas aquelas informações mais longínquas, mas que mesmo assim culturalmente ajudarão a interpretar esse texto. Por isso que eu falo uma coisa para vocês. Esses romances que geralmente caem no vestibular, como Cortiço, Memórias Póstumas, O Ateneu, Vidas Secas, A Hora da Estrela, Guarani, Senhora, Noite na Taverna, o Guimarães Rosa, principalmente os contos, quase não caem os romances do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, eu nunca vi Grande Sertão Veredas no Enem. Até vou fazer uma questãozinha para vocês de Grande Sertão Veredas. Esses livros, não está escrito ali no Enem, leia, porque o ensino médio já presume que você leu. O exame do ensino médio já presume que você leu. Se você não leu, você não vai ter a condição de fazer inferências, porque você não sabe o real contexto. Talvez você tenha até ouvido falar, mas por não ter lido, você não tem o exato contexto. Então, o conselho que eu dou para vocês: debrucem-se sobre esses livros, leiam os livros. Não adianta ler resumo, porque o resumo não traz a história real para você. Debrucem-se sobre esses livros para que você possa fazer as inferências, porque elas vão extrapolar aquele excerto que vai estar colocado ali para você na hora da prova. Entenderam? Espero que sim, e vamos para os nossos exercícios. Vamos então aos exercícios de aplicação da nossa unidade 2. Texto grande, vamos ler juntos. O fim do lockdown começou ontem no Reino Unido e jovens foram flagrados formando aglomerações para beber e dançar em parques públicos durante o dia quente da primavera europeia. Apesar do fim das medidas restritivas, as regras britânicas ainda indicam isolamento social, sem que haja encontro com mais de 6 pessoas. Grupos com mais de 6 pessoas foram vistos reunidos na cidade de Nottingham, incluindo jovens embriagados que iniciaram trocas de socos, chutes e empurrões em uma roda sem cumprir qualquer distanciamento. Realmente, para dar um soco numa pessoa não dá para ficar muito longe, né? Você imagina, eu a 1,5 metro de você e a gente na aula começar a se socar, não vai dar muito sentido isso, né? Os estudantes envolvidos na briga atraíram os olhares de centenas de colegas que também quebraram as regras de distanciamento social para ver de perto o que estava acontecendo. Além da proximidade, os jovens jogavam bebidas para o alto e batiam palmas, enquanto muitos se juntavam à roda de confusões e dançavam com o grupo. Um aventureiro, puxando a camisa sobre o nariz como uma máscara improvisada, disse: "Todos estão se sentindo felizes de novo. Isso é o que é importante." "É assim que deve ser", acrescentou um amigo dele, falando sobre os parques lotados em entrevista ao The Sun. Ao final de toda a celebração ilegal, algumas pessoas foram vistas chorando nos arbustos, enquanto outras jogavam latas e garrafas de bebidas vazias na grama. Desde ontem, 6 pessoas ou 2 famílias inteiras podem se encontrar em ambientes abertos no país.
Esta é a primeira vez em 4 meses que grupos desse tamanho têm permissão legal para se encontrar na Inglaterra. Então, vejam aí, né, os jovens britânicos, mais uma vez exagerando um pouquinho na dose. E a palavra dose aí sim, ela tem uma certa polissemia, né, na dose da bebida e na dose, né, das comemorações. Vamos à questão. Deixa-se entrever a opinião do autor da reportagem, embora implícita. A gente percebe a opinião dele, mas ela não está ali escrita. Não dá para você pegar uma caneta e falar, eu vou grifar a opinião dele, tá? Ela está implícita. São as alternativas que vão ali trazer em uma delas, né? Nós teremos em uma das alternativas essa mensagem que está implícita. Então vamos para a letra A. Foram válidas as ações de lockdown implantadas na Inglaterra. Será que é essa a ideia que ele quer deixar implícita? Letra B. O mais importante é que todos estão felizes de novo. Essa ideia? Não, gente, para início de conversa. A letra B é uma ideia de uma das pessoas que deu ali a entrevista. Então eu nem posso dizer que é do autor da reportagem. É de uma pessoa que deu a entrevista. Ela está errada porque, primeiro, está explícita e nós estamos procurando um implícito. Ela não é do autor e nós estamos procurando uma ideia que é do autor, tá? Então a letra B é impossível. Letra C, as famílias não estão obedecendo a regra numérica de reunião familiar, né? Que tinha que ter uma frasezinha aqui assim, ó. As comemorações pelo fim do lockdown excederam as regras de distanciamento. Ou as permissões dadas na Inglaterra não surtiram os efeitos esperados. Qual outra vocês cortariam por estar errada? Creio que a letra A. Foram válidas as ações de lockdown implantadas na Inglaterra. Nós não vamos falar que a letra A é a resposta, porque a letra A não diz respeito ao texto. O texto está falando das medidas de abertura, não está falando do lockdown em si, tá? Então não dá para ser a letra A nem a B. Qual outra nós vamos cortar? Eu creio que nós poderíamos cortar a letra C, né? As famílias não estão obedecendo, porque está se falando de famílias ou está se falando de jovens. Vamos pegar o texto lá novamente, tá? Apesar do fim das medidas restritivas, as regras britânicas, grupos com mais de 6 pessoas foram vistos reunidos na cidade, incluindo jovens embriagados, né? Então a gente percebe que quando ele fala incluindo jovens embriagados e grupos, não se presume aí uma família, tá? Então eu quero saber qual é a opinião do autor. As comemorações pelo fim do lockdown excederam as regras ou as permissões dadas na Inglaterra não surtiram os efeitos esperados? Nossa letra certa é a letra E, com certeza. Por quê? Porque houve permissão para encontros, certo? Houve uma abertura, houve um fim de lockdown, mas isso não significava acabar com o lockdown, que poderia viver, as pessoas viverem à vontade como elas queriam. Ainda assim haveria regras, né? Então essas permissões não surtiram o efeito. Qual seria o efeito esperado? Que as pessoas ainda tivessem cuidados no momento de se encontrar com outras, o que não aconteceu. O que está errado na letra D? As comemorações pelo fim do lockdown excederam as regras de distanciamento? Não havia regras de distanciamento para as comemorações pelo fim do lockdown. E é isso que a letra D nos indica, né? Como se assim, olha, acabou o lockdown, vamos fazer uma comemoração? Sim, só que tem que ter tal distanciamento. Não, ninguém imaginaria que haveria comemoração em praça pública com pessoas desobedecendo as regras de distanciamento na Inglaterra. Então não é a letra D a nossa resposta, e sim a letra E. Então vamos para o texto. Ele fala assim: a vida às vezes é como um jogo brincando na rua. 2 pontos, virá com uma explicação. Olha como esse como está estabelecendo uma comparação e ainda metafórica, porque aproxima a ideia de vida e jogo. Jogo que brinca na rua, e aí uma personificação emendada, né? Logo, logo nós vamos fazer aula de figuras de linguagem, então eu já estou começando a fazer as introduções.
Estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho e avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. A vida, afinal, acontece muito de repente. Nunca ninguém nos avisou que aquele era mesmo o último carnaval da Vitória. O carnaval também chegava sempre de repente. Nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo, sem nunca sabermos dos calendários de verdade. O dia da véspera do carnaval, como dizia a avó Inhé, era dia de confusão com roupas e pinturas a serem preparadas, sonhadas, inventadas. Mas quando acontecia, era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa, deixando marcas fundas na nossa memória, que alguns chamam também de coração. Ai, que lindinho esse texto, gente. Ai, eu pensei em um monte de coisa, né? É igual a gente nessa preparação para o Enem. A gente fica um ano todo de ansiedade, de preparação, de estudo, de noites mal dormidas. Aí, quando chega o dia do Enem, passa tão rapidamente, aquelas 4 horas e meia, 5 horas e meia, dia de redação, não é? Viagem, às vezes a gente prepara a viagem durante todo um ano. Aí, aquelas 2 semanas ou uma semana de passeio passam assim rapidamente. Assim que acontecem as coisas, e o autor teve a sensibilidade de trazer isso para o texto dele. Então, vamos à questão. As significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento do quê? Então, vamos primeiro na palavra engendradas. Engendrar é construir. Vem de engendrar a palavra engenheiro. Então, as significações afetivas construídas ao longo do texto, pressupõem, ou seja, não está explícito. Essa ideia está assim, lá implícita dentro do texto. Ela é um suposto prévio dentro do texto. Ela pressupõe a perspectiva infantil assumida pela voz narrativa. Ela pressupõe uma suspensão da linearidade temporal da narração. Ela pressupõe a tentativa existe o reconhecimento, né, da tentativa de materializar lembranças da infância. Existe o reconhecimento da incidência da memória sobre as imagens narradas. Existe aí o reconhecimento da alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais. Olha, a palavra reconhecimento aqui, ela é muito importante, tá? O que a gente consegue reconhecer no texto? O que a gente consegue perceber, captar no texto? É isso que a palavra reconhecimento aí nos remete. A gente capta o que nesse texto? Que houve uma tentativa de materializar lembranças da infância? Não, não houve tentativa. Houve uma materialização das lembranças da infância. Não é apenas tentativa, ele conseguiu materializar essas ideias, tá? Então não é a letra C. Qual outra vocês poderiam cortar? Eu espero que vocês cortem a letra B, porque existe uma linearidade, ela não foi suspensa, ela foi mantida. Ele fala de quando era criança, ele fala da véspera do carnaval e do dia do carnaval, e como na vida existem muitas situações assim. Então não tem suspensão de linearidade. Existe uma linearidade que é mantida, tá? Existe uma alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais? Não, não existe alternância. Ambas, né, são colocadas ao mesmo tempo. Eu tenho fatos e avaliações. Eu tenho o fato em si e como ele se percebe frente a esse fato. Então, vamos cortar essas 3 letras, 3 itens, e vamos para a verificação. Existe o reconhecimento de uma perspectiva infantil ou existe a incidência da memória sobre as imagens narradas? Eu achei a questão difícil quando a gente chega a essas 2 respostas, sabe? No fundo, para mim, elas se sobrepõem. Bom, só que aí nós vamos para o enunciado. E o enunciado pega e fala o seguinte: as significações afetivas construídas no fragmento, elas nos revelam o quê? Ela nos revela esse nós. Quem que é esse nós aqui, gente? É a mim e a você, quando nós éramos crianças.
E é isso que faz justificar a letra A como a letra verdadeira para essa questão. Nós, enquanto crianças, por isso que é a perspectiva infantil assumida pela voz narrativa. Por isso que não é a incidência da memória sobre as imagens narradas, porque essa memória ela não está sobre as imagens, mas sobre os afetos. Essa memória que ela coloca aí é sobre como a pessoa se sentia frente aos eventos e não nos eventos em si, tá bom? E achei difícil, eu concordo com o gabarito, mas fico pensando no meu aluno na hora de uma questão como essa. Tem que acertar, tá, gente? Por favor, tem que acertar. Questão número 3, Enem de 2003. Vamos ressuscitar uma questão. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. A manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Então vamos lá, qual que é o problema? Duplo sentido, está ambíguo o texto, tá bom? Então a manchete tem um duplo sentido, há uma ambiguidade. O que aconteceu? Esse dá a impressão que a violência é praticada pelo governo e não que é uma campanha do governo contra a violência, que essa seria a melhor redação. Então vamos para o item. Campanha contra o governo do estado e a violência entram em nova fase. Não. A campanha não é contra o governo. A violência do governo do estado entra em nova fase de campanha. De novo, dá a impressão que quem é violento é o estado. Não podemos escrever isso porque não é verdade. Campanha contra o governo do estado entra em nova fase. Idem a letra B. A violência da campanha do governo do estado entra em nova fase. A violência não entra em nova fase. Campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. Essa sim, essa daqui não acusa o governo de violência, é a nossa resposta e está desfeita a ambiguidade. O que tem a ver ambiguidade com uma aula de implícitos textuais? Tem a ver que às vezes, pela construção feita pelo autor do texto, ele não percebe que implicitamente há uma nova redação, há uma nova ideia. Ela está implícita? Está. Ela é ambígua? Ou seja, ela às vezes tem o mesmo valor daquela que está explícita? Sim. Posso compreender das duas formas. Só que aí que está, ninguém quer ambiguidade, porque não se quer gerar um segundo sentido, se quer apenas um sentido. E a letra E que desfaz esse duplo sentido, tá bom? Vamos para uma questão da FUVEST no nosso exercício número 4. O texto fala o seguinte, ó. Já na segurança da calçada e passando por um trecho em obras que atravanca nossos passos, lanço a queima-roupa. Você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? Agora você me pegou, retruca rindo. Deixa eu ver. Lembro-me de La Paz, a capital da Bolívia, que me pareceu bem feia. Dizem que Bogotá é muito feiosa também, mas não a conheço. Bem, São Paulo, no geral, é feia, mas as pessoas têm uma disposição para o trabalho aqui, uma vibração empreendedora, que dá uma afeição muito particular à cidade. Acordar cedo em São Paulo e ver as pessoas saindo para trabalhar é algo que me toca. Acho emocionante ver a garra dessa gente. Muito bem, é um texto cujo título é Estrangeiros em Casa, uma caminhada pela selva urbana de São Paulo. E vem o enunciado. Os interlocutores do diálogo contido no texto compartilham um pressuposto, quer dizer, uma ideia prévia, construída por elementos culturais, pelo nosso dia a dia, por aquilo que compõe o nosso conhecimento de mundo. E, geralmente um conhecimento empírico, nos dado pela experiência, tá? Então vamos aos itens, né? Então fala assim, olha,
Os interlocutores do diálogo compartilham o pressuposto de que, vamos entender então, né? As cidades são geralmente feias, mais interessantes? O empreendedorismo faz de São Paulo uma bonita cidade? La Paz é tão feia quanto São Paulo? São Paulo é uma cidade feia? São Paulo e Bogotá são as cidades mais feias do mundo. Então, o que vai ser o pressuposto? Vai ser aquela ideia que não é questionável, não faz parte de uma opinião individual, uma opinião subjetiva, mas ao contrário disso, faz parte de uma opinião objetiva que constitui um saber compartilhado. Notem que só um desses itens contém esse tipo de ideia. Bom, eu não posso dizer que São Paulo e Bogotá são as cidades mais feias do mundo, seja um pressuposto, porque isso é opinião apenas de um deles. Então, o que faz a gente, logo, cortar a letra E como sendo a resposta correta. Vamos cortá-la, tá? Não é a resposta correta. La Paz é tão feia quanto São Paulo? Também é a opinião de apenas um deles. Apenas um deles pensa assim. Pressuposto não. Pressuposto quando eu digo ela não chegou ainda, no ainda todos vocês vão entender. Ela já deveria ter chegado, mas não chegou. Então o pressuposto ele é praticamente inquestionável, porque ele faz parte de uma cultura. E ele só vai ser diferente, ele deixa de ser um pressuposto se ele passar por um tipo de questionamento. Então, de repente, uma palavra, com o tempo, ela muda culturalmente de sentido. E tudo bem, pode ser que isso aconteça, então nós vamos dizer que mudaram os pressupostos. Mas aqui não, aqui tem uma ideia que não é questionável. Eles aceitam como um suposto que está enraizado na cultura. Qual? O empreendedorismo faz de São Paulo uma cidade bonita, uma bonita cidade? Veja, ele não fala nem de empreendedorismo, ele fala uma vibração empreendedora. Então, também não é esse que é o pressuposto, porque isso também é mais a opinião de um deles, né? Cidades geralmente são feias, mas interessantes. Notem que aqui também eu teria uma tese para ser desenvolvida. Por que que o pressuposto é São Paulo é uma cidade feia? Porque vamos ler novamente o texto. Você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? O outro não fala, não, eu não acho a cidade de São Paulo feia. Ao contrário, ele agrega a informação, ele concorda, e ele fala, agora você me pegou. Deixa eu ver, lembro-me de La Paz. Então, o pressuposto que é compartilhado, ou seja, eles concordam, não é compartilhado no sentido de transmitido para os outros, viu, gente? Eles concordam. É que São Paulo é uma cidade feia, tá bom? E por isso é essa a nossa resposta. A questão 5, uma questão da Cefet do Paraná. Vamos ver. Quando Milton Campos... esse texto é engraçadinho. Olha só. Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como secretário o senhor Pedro Aleixo. Contam os mineiros que para qualquer providência, Sua Excelência anunciava: preciso falar com o Pedro I. O Dr. Milton quase foi eleito vice-presidente da República. Se tivesse chegado à presidência, estaríamos, no mínimo, com a monarquia instaurada no Brasil, pois os brasileiros que pretendessem realizar qualquer empreendimento teriam que falar com Pedro I. Então ele quer brincar, lógico, né, com o nome do monarca, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então ele fez isso e eu achei bem engraçadinho, né? Legal a tentativa de humor dele. Acho que a gente ri mais da tentativa do que do humor em si. O texto acima trabalha com a possibilidade da ambiguidade, obtida através da o quê? Lembrem, eu já expliquei isso para vocês, né? A gente consegue uma ideia implícita quando cria o efeito de ambiguidade. Quando eu era professora de publicidade e marketing da UFMT, eu ensinava exatamente isso. Como fazer a ambiguidade gerar um novo sentido dentro do texto. Quando a gente gera ambiguidade com o efeito de vender, de difundir uma ideia, a ideia está implícita e essa é uma ambiguidade construída, mas às vezes
essa ambiguidade ela é feita de forma como um acidente, né? Ninguém queria surtir esse duplo efeito, mas surtiu. Então, essa brincadeira, essa duplicidade de Pedro I, seja o monarca, seja o funcionário do Milton Campos, governador de Minas Gerais, nós temos aí esse jogo, essa brincadeira, né? Então vamos lá. O texto acima trabalha com a possibilidade de ambiguidade obtida através da semelhança sonora entre o numeral e adjetivo. Olha, gente, já não dá, né? Porque ali eu quero falar com Pedro primeiramente, então não é adjetivo, é um advérbio, tá? Não tem como falar em adjetivo aqui, é um advérbio. Posposição do adjetivo? Não, porque tanto em Pedro I do monarca quanto em Pedro primeiramente, eu tenho uma posposição. O que está errado aqui é a palavra adjetivo de novo, porque ou eu tenho numeral, olha uma questãozinha de gramática e interpretação ao mesmo tempo, ou eu vou dizer que eu tenho advérbio, não tenho adjetivo, tá? Eu vou falar com Pedro primeiramente, é um advérbio, esse primeiro ali, ele é um advérbio, ele parece um adjetivo, mas ele é um advérbio. Leitura do advérbio como numeral, leitura do numeral como advérbio, utilização da vírgula antes do numeral? Não posso dizer que é a utilização da vírgula antes do numeral, tá? Então eu tenho que resolver agora. O que criou a ambiguidade? Foi a leitura do advérbio como numeral ou do numeral como advérbio? O que vocês acham? Então a resposta certa é a letra C. É a leitura do advérbio, primeiramente, como se ele fosse um numeral. E aí a gente pensa no Dom Pedro I, tá bem? Eu achei bem engraçadinho o texto e bem inteligente também a pessoa que elaborou a questão. Eu gostei. Letra C. De novo, teremos uma questão que é o elemento gramatical que gera a ideia implícita. Olha só que legal. Dona Teresa é viúva de um português. Mas nem 8 dias passados, Dona Teresa se ajuntou com o Crispim. Então, o marido morreu e 8 dias depois estava ela com o Crispim. Pensou? Nossa, que falação, hein? A filhinha dela ri enleada e é namorada de um polaco. Na fazenda Santa Maria, está sozinha pela sua boniteza. Dona Teresa cuida da alma do morto e do corpo do vivo. No carnaval deste ano, organizou um cordão dos Filhos da Cruz. Dona Teresa é pecadora, mas tem sua religião. Todos gostam dela em toda a extensão da estrada da Cachoeira. Dona Teresa é jeitosa, consegue tudo e ainda por cima é pagodeira. Que essa gosta do samba mesmo, tá, pessoal? Bom, quando ele fala todos gostam dela em toda a extensão da estrada da Cachoeira, significa assim que às vezes ela faz uns favores, assim, como posso dizer, envolvendo práticas sexuais, né? É isso que ele quer dizer pra gente. Quem não tem essa informação não compreende, mas é isso que ele quer dizer, tá? Vamos para o enunciado da questão. A conjunção mas, usada em Dona Teresa é pecadora, mas tem religião, olha esse mas aqui, tá? Contém um subentendido. Qual é esse subentendido? Ele foi bem descrito na alternativa abaixo. Qual delas? Relaciona o mas, né? O uso desse mas relaciona dois pressupostos igualmente verdadeiros. Isto é, quem tem religião não é pecador. Letra B. Apesar de ser religiosa, Dona Teresa não age de acordo com os dogmas da religião. Letra C. Apresenta explicitamente a ideia de que não é religioso ou pecador. Letra D. Relaciona dois pressupostos igualmente falsos. Isto é, quem tem religião não é pecador. Ah, essa não dá, né, gente? Meu Deus, eu sou religiosa e tenho um montão de pecado. É um monte, viu, pessoal? Apresenta a contradição entre ser ou não ser religioso e pecador. Então, já falei para vocês, vamos cortar a letra D. Aliás, eu acho que é aquele que fala que não é pecador é que tem mais pecado. Vamos, deixa para lá. Letra D, né? Vamos cortar,
Apresenta contradição entre ser ou não ser religioso e pecador. Não, não é um texto reflexivo, né? Existencial, né? Tal. Relaciona dois pressupostos igualmente verdadeiros. Ela é pecadora, ela tem religião. Mas aí é que tá, ele relaciona ou ele afasta? Ele afasta, né? Mas, poxa vida, então não relaciona, ele afasta, tá? Ele afasta uma ideia da outra. Apesar de ser religiosa, Dona Teresa não age de acordo com os dogmas, apesar de corresponde a mas? Sim. Apresenta explicitamente a ideia de que não é religioso o pecador? Não, é a letra B a nossa resposta. A letra C contém o mesmo erro da letra E. Letra B a resposta, entenderam? Espero que sim. Ele separa, ele distingue uma ideia da outra, por isso que é a letra B. Vamos então à última questão dessa nossa unidade. Ela fala o seguinte, ó, muito além do europeu. É um trechinho que eu retirei desse livro maravilhoso, Descobrindo a História da Arte. Fosse vocês, compraria esse livro, usaria esse livro nas dissertações, usaria esse livro para compreender os movimentos artísticos da humanidade. Ele começa desde as pinturas rupestres e vem até a contemporaneidade, tá bom? Então, fosse vocês, compraria sim o livro, tem imagens lindas. E ele fala o seguinte, ó, essa pintura a óleo e acrílico pode parecer estranha e lembrar um pouco os desenhos e grafites que vemos nas ruas. Foi exatamente assim que começou a arte do nova-iorquino Basquiat, filho de um haitiano e de uma porto-riquenha. Sua obra expressou a cultura nas ruas de Nova York, povoada por pessoas de diversas origens. É como se o artista nos mostrasse que a arte não está apenas nas obras dos museus, que refletem a cultura branca e europeia. Bom, assinale a alternativa em que a obra acima foi exposta. Bom, letra A, nós temos aí uma obra evidentemente expressionista, mas aquele expressionismo indo para o abstracionismo. Então, é uma obra de museu, já não podemos assinalar como resposta correta. A letra C, que está do lado dela, idem, é uma pintura típica do modernismo brasileiro, também está em museu, também é uma arte que não lembra em nada a descrição feita no texto verbal que está aqui em cima, tá bom? Então, ela é estranha e lembra desenhos e grafites. Isso é muito importante para a gente destacar aqui em cima, tá? Então, você olha isso, te lembra desenho e grafite? De forma alguma. A letra D de dado, ela é um grafite, tá bem? Num muro, pode ver que tem as pessoas aqui e tal. Ela representa essas pessoas, né? Ela é um grafite. A letra E nos recorda o cubismo, uma obra assim meio surrealista também, pela forma com que a pessoa se apresenta e colocada. E nos resta como resposta correta a letra C. Aliás, nos resta como resposta, e é a correta, a letra B. Eu falei C, né? Letra B. Notem aí que realmente pode parecer estranho. Ele tem uma representação de traços que lembram várias culturas. Se vocês observarem bem aí, tem a coisa escrita, tem o grafite, tem algo que nos lembra a colagem, a bricolagem. Então, é essa a letra D, B de bola, que vai representar aí esse texto que a Graça Proença, né, escreveu, e que realmente, se você olhar aqui, né, pela descrição, vai perceber que é a única obra que corresponde, o texto não verbal que corresponde àquele texto verbal é a letra B de bola. Tá bom? Um grande abraço para vocês e vamos para a próxima unidade.